Avançamos agora para a última fronteira. Partimos para a conversa com o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Sandra. Fala-nos de dieta das estrelas. As estrelas podem, de facto, fazer dietas planetárias? E podem comer planetas, e planetas até parecidos com a Terra. É uma das notícias da semana que vem da Universidade de Vanderbilt e de uma equipa de cientistas que conseguiu criar um modelo que tenta explicar e tenta dar-nos algumas luzes sobre se as estrelas comem ou não comem planetas. Sabes que desde que nós descobrimos exoplanetas, que um dos grandes pontos de atração, uma das grandes investigações e sessões quentes nessa área é tentar relacionar o espectro das estrelas, ou seja, no fundo o ADN, o bilhete de identidade das estrelas, com e tentar descobrir se esse espectro nos conta se tem planetas à volta, e que tipo de planetas são e como é que tem sido a vida desses planetas à volta das estrelas. E geralmente os cientistas, quando olham para o espectro, tentam sempre relacionar a relação entre o hidrogênio e o ferro. Vamos só fazer uma pequena revisão da matéria. As estrelas são gigantescas bolas de fogo, gasosas, sobretudo constituídas por hidrogênio e o hélio. Estes dois elementos constituem cerca de 98% da constituição de uma estrela. Os outros 2% é aquilo que os astrónomos geralmente chamam por metais. É tudo o resto. E esses 2% chamam-se a metalicidade das estrelas. Portanto, os astrónomos tentam sempre descobrir se as estrelas têm uma maior ou uma menor taxa de metalicidade para nos falar sobre não só sobre essas estrelas, mas também sobre os planetas. Ora, e como eu estava a dizer há bocado, geralmente relacionam o hidrogênio com o ferro. Esta relação do espectro com eventuais planetas à volta das estrelas já nos deram algumas conclusões engraçadas à volta desses estudos. Dizem-nos, por exemplo, que estrelas que têm uma metalicidade muito elevada, ou seja, aqueles 2% repletos por uma série de elementos mais pesados, geralmente dizem-nos que há planetas à volta daquelas estrelas. Ora, e o que fizeram esta equipa da Universidade de Vanderbilt foi estudar em particular cerca de 15 elementos desses metais, 15 elementos mais pesados, e ver o que é que eles nos contam sobre as estrelas. E em particular, destes 15, 4 elementos, que são o alumínio, o cálcio, o silício e o ferro. São aqueles elementos de que planetas como, por exemplo, a Terra, planetas rochosos, têm uma grande constituição. E, portanto, nós sabemos que, provavelmente, uma estrela com esse tipo de materiais, se calhar, conta-nos alguma coisa sobre essa evolução. Bom, e o que é que este grupo fez? Estudou um binário de estrelas, duas estrelas muito parecidas com o Sol, ligeiramente mais velhas, e analisaram o espectro. Ora, os cientistas já sabiam que estas duas estrelas tinham planetas à volta. Uma delas tem 2 Neptunos, 2 planetas parecidos com Neptuno, e a outra estrela tem um planeta cerca de 2 vezes a massa de Júpiter. Portanto, nós já sabíamos que tínhamos planetas. Então, o que é que fizeram estes cientistas? Analisaram o espectro e viram que os metais destas duas estrelas é maior do que os metais que nós encontramos no nosso próprio Sol. Portanto, ponto número 1, sim, confirma-se, tem planetas à volta e já nós sabíamos antes. O que eles também conseguiram identificar neste estudo é que esta abundância destes 4 elementos fundamentais em planetas como o nosso são também muito mais elevadas. Isso leva-nos a concluir que, muito provavelmente, estas duas estrelas comeram, ao longo da sua vida, planetas parecidos com a Terra. Mas, em maior pormenor, aquela estrela que tem um Júpiter à volta deve ter comido aproximadamente 10 vezes a massa parecida com a Terra ao nível de metais. E a outra estrela que tem 2 Neptunos à volta terá comido 20 vezes a massa da Terra ao nível desses metais. Ora, isso permite-nos também avançar uma outra teoria sobre o que é que terá acontecido. Porque é que há estrelas que comem planetas? E, em particular, porque é que estes 2 Neptunos foram mais eficazes, digamos assim, a tirar, no fundo, planetas. Por uma razão simples. Ao nível da formação dos planetas em qualquer sistema planetário, quando os gigantes gasosos, os Júpiteres, os Neptunos, estão devidamente formados, eles sofrem uma espécie de uma migração para zonas mais próximas da estrela. Imagina tu, os planetas que estão mais próximos desta estrela, planetas eventualmente mais rochosos, são afetados gravitacionalmente com essa migração. E então estes planetas gigantes atiram autenticamente, dão um pontapé destes planetas mais rochosos para o interior das estrelas. E, portanto, não é que as estrelas comam esses planetas, eles são obrigados a comer esses planetas. E, portanto, este novo modelo permite-nos olhar para o espectro de uma estrela e dar-nos uma indicação sobre se essa estrela comeu ou não planetas. Só para uma pequena pista relacionada com este modelo, os cientistas também olharam para o espectro do Sol para tentar saber se o nosso Sol já terá comido, no passado, planetas parecidos com a Terra. E, felizmente, o nosso Sol, aparentemente, não é canibal a esse nível e, portanto, o estudo diz que, não, a nossa estrela provavelmente não terá comido planetas como a Terra.
Miguel, hoje trazes também novidades sobre o facto de os avanços na conquista espacial poderem também estar associados ao combate ao cancro. E é sobretudo também uma notícia que demonstra bem como é que a cooperação internacional no espaço é extremamente importante e que felizmente deveria estar, esteve e esperemos que continue a estar acima das realpolitics da Terra. Foi um estudo que começou em 2011 a bordo de uma missão chinesa e que neste momento já está na Estação Espacial Internacional e que tenta perceber mais ou menos o que é o cancro da tiroide, como é que o cancro da tiroide evolui, digamos assim, nas condições da microgravidade que encontramos na Estação Espacial Internacional. Não, isto não é um assunto de menos. O cancro da tiroide, só nos Estados Unidos, provavelmente 62 mil pessoas terão este tipo de cancro. Pensa-se que isso poderá acontecer em 2014. Na União Europeia estamos a falar de cerca de 25 mil casos e frequentemente nós, enfim, estamos sempre habituados a ouvir este tipo de notícias. Este é uma amostra daquilo que são as células do cancro da tiroide. E porque é que é extremamente importante estudar a evolução deste tipo de tumores na microgravidade? Porque o cancro, o tumor em microgravidade tem um comportamento muito diferente daquilo que nós conhecemos na Terra. Quase que parece que foi, passa a imagem, drogado e tem um comportamento muito mais revelador sobre a sua evolução. Só para teres uma pequena ideia do que conta esta investigação, é que estas células deste tumor, do cancro, cresce tridimensionalmente no espaço. E além de crescer tridimensionalmente, tem uma forma mesmo esférica. E é possível isolar os processos de contágio ou de contaminação deste cancro a outro tipo de células. E, portanto, na microgravidade, os cientistas conseguem quase que ver, quase que em câmara lenta, o que é que está a acontecer na evolução do cancro. E, portanto, este tipo de estudos, enquanto vemos umas imagens de uma visita guiada aos laboratórios da Estação Espacial Internacional, este tipo de estudos são fundamentais para nós tentarmos perceber como é que é feita a transmissão deste tipo de questões. E já deu alguns resultados. Por exemplo, sabe-se que, graças a estas investigações feitas na Estação Espacial Internacional, que as células superficiais, ou melhor, a superfície das células é fundamental ao nível do contágio da propagação nas células malignas. E, portanto, este tipo de estudos só se consegue fazer, só se consegue observar na sua plenitude, precisamente na microgravidade do espaço, e é, no fundo, mais um precioso soldado, digamos assim, no combate, na compreensão, sobretudo, da evolução do cancro também na Terra. Miguel, o que é que nos trazes hoje como a sugestão da semana, a imagem da semana? Ora, nós já trouxemos aqui várias vezes, com orgulho, o trabalho extraordinário dos astrónomos portugueses. Os astrónomos portugueses lá fora têm um trabalho muitíssimo reconhecido. Somos bons e fazemos trabalho e ciência muitíssimo boa. Eu trago aqui um outro caso interessantíssimo, e é que, sobretudo, o trabalho feito por Pedro Russo. O Pedro Russo é um astrónomo português, ele foi o coordenador internacional do Ano Internacional da Astronomia em 2009. É também um cientista, faz ciência, trabalhou na sonda Venus Express, que nós daqui a umas semanas vamos saber o que é que lhe vai acontecer, e esteve sempre ligado também, a partir de 2009, na área da comunicação e da divulgação da astronomia. E lembrou-se de criar, é um dos mentores deste Universe in a Box, Universo numa Caixa, e que é um produto, digamos assim, pedagógico, educacional, e que reúne numa só caixa toda uma série de materiais, de ideias, de orientações pedagógicas sobre como levar a astronomia e o cosmos a crianças entre os 4 e os 10 anos. Isto começou em 2011, na chamada Casa da Astronomia, na Alemanha, e depois teve o apoio de outro tipo de instituições europeias para o desenvolvimento desta caixa. E agora o que o Pedro Russo e a sua equipa pede é que se junte toda a comunidade para criar, este é o Pedro Russo, aliás, estamos a ver nas imagens, para dar uma dimensão muito maior e muito mais arrojada a este tipo de projeto. Tem um projeto Kickstarter, a correr na internet, de angariação de fundos, para que este tipo de projeto, esta caixa, tenha, por exemplo, aulas pela internet, aulas presenciais, que inclua outros módulos. E este projeto teve tanto sucesso que foram enviadas 50 caixas por todo o mundo, para países com dificuldades, obviamente, em termos financeiros e em termos educativos, e teve um sucesso tão grande que rapidamente pediram para criarem quase como uma linha de produção deste tipo de caixas pedagógicas. Portanto, temos cientistas que são não só muito bons a produzir ciências, mas também cientistas que são muito bons a comunicar, a educar, a levar o cosmos às zonas mais remotas do nosso planeta. É só para dar um pequeno exemplo. Muito rapidamente. Ele enviou, este tipo de caixa já foi para a Argélia, para o Brasil, Bulgária, Egito, Índia, Indonésia, Marrocos, Nigéria, Paquistão, Tanzânia. Portanto, todos sítios que precisam desesperadamente também de conhecer um bocadinho mais o cosmos. Obrigada, Miguel.